Queridas irmãs, muito obrigado por estar aqui com vocês, principalmente vocês dessa região, uma região tão suprida, uma região tão abençoada, que tem, né, sempre o cuidado amoroso do apóstolo, das irmãs que servem vocês com tanta dedicação. É um modelo para nós, é um encorajamento para nós, essas mulheres de Deus que estão com certeza aqui hoje. E eu queria até projetar uma foto, mas não consegui, da conferência em Uberaba, 2018. Olha, que conferência, irmãs, marcou a nossa vida. Vocês se empenharam, receberam todas nós, as mulheres de todo o estado, de toda a região 8B, e foi maravilhoso aquela vez. Eu tenho uma recordação profunda do amor, da dedicação de vocês e do que o Senhor fez naquela ocasião. E vocês sabem que, revendo as fotos, encontrei uma foto onde havia uma projeção de uma imagem de uma labareda de fogo. E eu falei, Jesus, 2017, os irmãos falaram dessa mensagem do Ministério de Mulheres, da gente realmente se levantar para sermos auxiliadoras e cooperadoras do Senhor. E vocês usaram na oportunidade essa figura da labareda, porque era o ano da Olimpíada, e a Sonali me lembrou que, então, elas fizeram aquela dinâmica das irmãs caminhando, representando cada cidade que tinha hospedado a conferência de irmãs da região 8B. Irmãs, isso me trouxe uma lembrança muito boa. Senhor, 2017, na conferência em Uberaba, o Senhor acendeu essa chama. E nós estamos aqui, amém, irmãs? Cadê as mãozinhas aí? Ó, eu gosto de interação, tá? De vez em quando eu vou pedir para vocês levantarem as mãos. Quem estava na conferência de Uberaba 2017? Oh, bênção! Irmãs, e hoje, que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês, é sobre dois aspectos. Recordar para reavivar. Vamos repetir? Recordar para reavivar. Recordar tem o sentido da gente lembrar quem a gente é, quem nós somos. E reavivar tem o sentido de despertar, fortalecer a nossa missão. Quem eu sou e qual é o meu propósito. Senhor, fala com a gente nessa tarde. Senhor, queremos ser avivadas, queremos ser despertadas, Senhor, de novo, outra vez, para nos firmarmos, para nos fortalecermos no que nós somos em Ti e qual é a nossa missão. Senhor, fala a cada irmã aqui presente, em nome de Jesus, amém. Eu sou assim, minha irmã, eu falo, eu oro, eu canto, eu vou misturando tudo. Mas, queridas irmãs, o texto base que eu vou usar hoje para nossa comunhão, eu vou trazer algumas experiências que eu tenho tido, repartir com vocês, experiências que eu tenho tido com o Senhor, com a palavra, com as mulheres que eu convivo. E a primeira coisa que eu quero ler é 1 Timóteo, capítulo 1, a irmã vai ler para mim, versículo 3, 4 e 5. Amém? Ah, é para me ler então, amada? Tá bom. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados. Sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia.
Lembro de suas lágrimas. Estou ansioso por ver você para que transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em você. Essa é a versão NAA. Irmãos, o Senhor me deu uma luz tão deliciosa nesses versículos. Conversando com meu marido e a gente desfrutando a palavra, de repente saltou aqui nesses 3 versículos a palavra lembro. Paulo estava no final da vida, estava como que fazendo as últimas recomendações ao seu cooperador, ao seu filho, que ele chama exatamente filho no começo da carta. Então, é uma carta íntima, é uma carta de um pai para o filho, é uma carta de uma pessoa que está preocupada com a outra pessoa. É uma carta que está focada em que Timóteo não perca a fé, não perca o ânimo, não perca a visão. E então ele fala palavras de cuidado, palavras amorosas. E ele usa 3 vezes na versão NAA a palavra lembro. Lembro de você. Lembro de suas lágrimas. Lembro da sua fé. Querida irmã, lembrar é recordar. E a palavra recordar, que eu usei como título da nossa comunhão, deriva do latim, que é como que repetindo, cordes, que vem do latim core, que é coração. Então, quando o apóstolo está aqui falando para Timóteo, lembro, recordo, ele está querendo trazer a conotação. Eu lembro, não apenas mentalmente, mas eu lembro com o coração. Ou seja, o sentido de recordar é lembrar algo, deixando passar pelo coração, permitindo que passe pelo coração. E essa é a minha oração, irmãs, que ao ter essa comunhão nessa tarde, você deixe que a palavra, que aquilo que o Senhor está nos lembrando, passe pelo nosso coração, passe pelo seu coração. Não seja só algo como um entendimento lógico, apenas uma memória racional, mas que envolva todo o seu ser. Amém? E sabe, pensando nisso, eu lembrei de uma experiência. Eu estava morando no Peru e antes de ir, pela graça do Senhor, naquele tempo eu tinha uma loja e a funcionária, uma das funcionárias que eu tinha, eu comecei a falar do Senhor para ela se converteu, ela começou a reunir na vida da igreja e até hoje ela está firme na vida da igreja em Piracicaba. Naquela época, eu, então, fui morar no Peru para servir e ela estava aqui em Piracicaba. E aí, de repente, eu soube que o irmão tinha se interessado por ela. Queria casar com ela, era uma jovem. Mas eu, tipo assim, uma mãe, né, uma pessoa mais velha, uma pessoa que também a cuidou no Senhor, alimentou no Senhor, nutriu, orei por ela. Fiquei muito preocupada. Como? Ela não está interessada nesse irmão? Esse irmão é muito precioso, esse irmão é firme no Senhor. Irmãs, e aí eu comecei, Senhor, o que farei além de orar? Aí eu escrevi uma carta para ela, e eu lembro muito bem que foi uma carta enorme, de 2 folhas, um papel ofício, que eu escrevi de um lado e do outro, e mandei para essa irmã, como uma filha. Minha querida irmã, ore ao Senhor, não se precipite em dizer não para esse irmão, o Senhor está movendo algo, vá diante do Senhor e pergunte para o Senhor se não é Ele. E eu, muito preocupada, escrevi mais coisas.
Irmãs, e é assim que eu senti essa carta de Timóteo, sabe? Para Timóteo, Paulo falando com todo o seu coração para aquele filho preocupado. Agora eu pergunto você, se nós fôssemos, nós mulheres, escrever essa carta, como seria, gente? Acho que daria umas 10 folhas, você não acha? O que você acha, Mariana? Nós somos muito detalhistas, não é mesmo? Nós gostamos de descrever, de perguntar, de falar um monte de coisa. Mas Paulo foi preciso a Timóteo e falou: olha, Timóteo, tem 3 coisas aqui que eu resgatei, sabe, irmãs, como para a nossa experiência. Lembrar de. Paulo fala: lembro de você. Eu lembro da sua pessoa, Timóteo. Eu lembro de você como você é. E aí eu apliquei isso na minha experiência. Quando eu lembro, né? Eu lembro da Mariana, eu lembro do sotaque dela. Tão gostoso o sotaque de vocês aí, mineiro. Eu lembro, né, desse olhinho de jabuticaba que eu falo para ela, tem olhinho de jabuticaba. Quando eu estou distante, né, da minha família ou de alguma pessoa que eu tenho carinho, eu lembro de como ela é fisicamente. Irmãs, e isso me trouxe assim, Senhor, você me conhece, você conhece como eu sou, você não apenas me conhece, você me formou. Então, Amém. irmãs, Deus não lembrar só me de você é conhece. lembrar que você é criação de Deus. Eu Amém. apliquei isso para mim, sabe? Senhor, eu sou criação maravilhosa. A irmã poderia ler o Salmo 139? Então, o primeiro aspecto que eu quero ressaltar nessa tarde da nossa comunhão. Lembre-se, querida irmã, quem você é. Você é mulher, você é criação de Deus. Você é maravilhosamente formada. Vamos ver o versículo de Salmo? A irmã até citou no comecinho, né? Alguém pode ler? Amém, Silene. É Salmos? 139, versículo 13, 14 e 16. Amém. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. 13, 14 e 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos me Amém. viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Amém. No teu livro foram escritos todos os meus dias. O que diz, irmã? Que o Senhor, eu amo esse salmo, eu leio ele sempre, porque me consola. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe o meu deitar, meu levantar, sabe? Até a palavra não me chegou à boca, o Senhor já sabe. E aí ele fala que, como eu vou ausentar desse Deus? Não posso. Ele, desde o ventre da minha mãe, me criou. Irmãs, é sério isso. A gente tem que reconhecer que o Senhor nos criou. As características físicas, irmã, que você tem, foi Deus que criou. Deus que permitiu. Sabe, muitas vezes nós mulheres lidamos de uma forma muito complicada com essa coisa de aparência, com essa coisa do que nós somos, como é o nosso cabelo, como é o nosso rosto, como é o nosso corpo. Irmãs, eu quero trazer essa mensagem para você. Honrar a Deus como nós somos. Ele nos fez, ele nos criou. E se a Bíblia diz que nós somos maravilhosamente formados, não é só pelo mistério do nosso corpo, não é só pelas múltiplas funções maravilhosas, é porque se nós saímos com o cabelo enrolado, era vontade de Deus. Se nós saímos com o narizinho grande, é vontade de Deus. Se eu não sou alta, é vontade de Deus. Se eu não tenho aquela beleza que eu gostaria de ter, gente,
Não importa, eu sou criação de Deus, vocês estão percebendo? Essa é uma das mensagens que eu quero trazer para vocês, irmãs. Descomplique, não se compare, não viva, sabe? Muitos de nós jovens estamos tão obsessionadas, obcecadas, às vezes por ter um padrão, mas desfrute, dê graças ao Senhor, como você é. Claro, isso não significa que você não vai se cuidar, porque nasce em nós, que somos mulheres, nasce em nós nos cuidar, porque nós somos também, né, aquele templo do Espírito Santo, onde Deus habita. E como templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa aparência e também mais ainda do interior, né, irmãs? Muito mais ainda do interior. Mas se nós não nos aceitarmos e ficarmos reclamando de como somos, irmãs, nós não honramos o Senhor. Por anos trabalhando com mulheres, por anos vendo, sabe, nos provadores da loja, as mulheres reclamando de si, e até mesmo pela minha experiência também, porque eu sou de família que tem irmã com cabelo liso e eu tinha cabelo cacheado, e eu falava, por que eu nasci de cabelo cacheado? Vocês entendem? Coisa normal de mulher, não é mesmo? Mas um dia o Senhor me tocou. Eu tenho que honrar ao Senhor como eu sou. Eu tenho que dar graças e acreditar que eu sou uma pessoa incrível, eu sou maravilhosamente formada. A gente não gosta muito de falar isso para a gente, né? Mas não é falar para a gente com um sentido de orgulho, é um sentido de dar honra para Deus. Ele me fez, ele me criou. Então, eu sou criação maravilhosa de Deus. Irmãs, vamos lidar bem com isso? Vamos procurar glorificar o Senhor na nossa maneira de ser, não só física, características de personalidade, né? Não importa como você é, Deus quer usar você como você é. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida. E a sua história não é um acidente. Você não é um acidente. Pode até ser que seus pais não planejaram a sua vinda, a sua existência, mas Deus quis você, Deus planejou você. Então, irmãs, nós somos alvo do amor de Deus e Ele nos salvou. Significa que Ele entrou na nossa história. Ai, eu fico muito, muito empolgada com esse assunto. Deus entrou na sua história, na minha história, portanto, a nossa vida tem valor. A nossa pessoa, como nós somos, Deus quer trabalhar nela e usar-nos para a sua glória. E aí, o segundo aspecto do versículo 4, que aí fala: lembro de suas lágrimas. Irmãs, que mais feminino do que isso? Não é verdade? Quem concorda? Lágrimas tem tudo a ver com a gente, não é mesmo? Quero ver as mãozinhas aí. Ai, Jesus, não é mesmo, irmãs? Eu sou chorona, você também? Puxa vida, quando Paulo falou assim para Timóteo, lembro das suas lágrimas. Uau, Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia do que ele passava. Paulo sabia, ele era um companheiro. Irmãs, e nossa vida também. Quantas lágrimas nós temos, não é mesmo? Derramado na nossa história, o decorrer da nossa vida. Tantas situações difíceis nós temos enfrentado, irmãs. É comum a toda a irmandade, é o processo que a gente está vivendo, é essa vida na Terra. Mas, sabe, irmãs, o Senhor conhece nossas lágrimas, o Senhor vê as nossas lágrimas. O Senhor
não nos abandona em nossas experiências dolorosas, nossas experiências de sofrimento. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Eu quero relembrar isso essa tarde com vocês. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãs, eu, sinceramente, desfrutando o Salmo 56:8, eu já tinha ouvido esse versículo, eu já tinha lido, mas o Senhor me tocou esses dias de uma maneira tão forte. Alguém poderia ler para mim Salmo 56:8? 56:2? 56:8, versículo 8. Isso. Obrigada, Contaste, irmã. amém, querida. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, o salmista falou. Irmãs, e sabe quando eu fui diante do Senhor e eu falei: Senhor, chorar é humano, mas trazer nossas lágrimas diante dele, trazer as nossas lágrimas diante dele, isso sim é divino. Porque só chorar, irmã, não basta, sabe? A gente pode chorar até com raiva, chorar com indignação, chorar cheia de rebeldia até, mas chorar a ponto do Senhor recolher as lágrimas, eu senti o Senhor me tocando. É quando eu choro diante dele. É quando eu choro na sua presença, Senhor. Aí sim, o Senhor recolhe as minhas lágrimas. Eu quero chorar na presença do Senhor, irmãs. Eu tenho aprendido a chorar, já são muitas experiências, irmãs maduras aí, são muitas experiências, não é mesmo, irmãs, que temos passado. Mas, irmãs, a gente tem que aprender esse caminho. Chorar na presença do Senhor. Não é chorar sozinha, é chorar com Ele, é chorar diante dEle. E Ele vai recolher as nossas lágrimas. Ó Senhor Jesus, tem muito sentido, sabe, irmãs? O sofrimento é comum à nossa vida humana. Mas a gente pode lidar com esses sofrimentos simplesmente abafando essa dor, abafando esse sentimento negativo. Isso é religião, a gente não pode abafar. Outra forma é a gente enaltecer. Não, eu estou sofrendo, então eu mereço falar tudo que eu penso, tudo que eu quero. Isso é o padrão do mundo, isso é a forma do mundo. Não é isso. Não é ser religioso, de abafar, de esconder. Também não é sobreexaltar, não é sobrevalorizar os sentimentos, mas é levá-los diante de Deus. Então, irmãs, aprendamos a chorar com o Senhor. Amém? Aprendamos, porque o choro é humano, mas nós temos que chorar diante de Deus, com Ele. E um encorajamento muito grande para as nossas lágrimas, irmãs, é Apocalipse, que diz que vai chegar o dia e que não haverá luto, não haverá pranto, não haverá morte, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bem, eu sei que tem irmãs que não são tão choronas, elas são mais fortes, mas eu quero dizer, sabe, irmãs, somos mulheres. Deus nos fez diferentes dos homens. Temos características femininas. Portanto, não vamos, sabe, tentar levar tudo naquele... Não, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar. Vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. Deus quer que nós possamos, através dos nossos sofrimentos, ir a Ele. Mas também Deus quer que nós sejamos humildes a ponto de pedir ajuda. Amém?
Ó Senhor Jesus, vamos adiante, vamos adiante. Terceiro aspecto de recordar. Vimos até aqui Paulo falando, recordo de você que eu apliquei na nossa experiência. Deus é o meu criador, eu sou criação de Deus. Relembrando, segundo aspecto, que Timóteo lembrou das lágrimas, Paulo lembrou das lágrimas de Timóteo, então Deus se lembra das nossas lágrimas, nós somos mulheres, nós somos femininas, e Deus quer que nós possamos processar a nossa dor, nosso sofrimento diante dele. E o terceiro aspecto agora, Paulo lembrou da fé de Timóteo. E o Senhor está falando com a gente. Filha, um dia eu entrei na sua vida, eu entrei no seu coração. A fé, irmãs, nos trouxe Jesus. A fé nos fez filhas. Eu amo um versículo de 2 Coríntios que diz, 2 Coríntios 6,18, que o Senhor fala, e vós me sereis filhos e filhas. Se não me engano, é o único versículo que está no feminino. A nossa filiação. Nós somos filhas de Deus. Irmãs, não tem coisa mais significativa que isso na nossa vida. Somos filhas de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. O nosso valor diante de Deus é muito grande. Em Provérbios 31 fala que nós temos um valor que excede o de finas joias. É por causa do nosso vaso aqui de barro? Não, é por causa de Cristo, o tesouro que está em nós. Porque esse tesouro que é Cristo entrou em nós e nos fez filhas. E então, amadas irmãs, nós temos que tomar posse do que somos em Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Essa frase me cativa, me conquista cada vez mais. Quanto mais eu entendo quem eu sou em Deus, mais eu quero me apropriar das riquezas dele. Conhecê-lo, saber do seu coração. Oh, amadas irmãs, sabe que a gente desempenha diversos papéis. A gente tem profissionalmente, né, muitos de vocês, cargos importantes, tem funções na área de saúde, na área da educação. E todos esses papéis conferem a você, humanamente falando, a sua identidade, o que você é nessa terra, ok? Mas, do ponto de vista mais importante, eterno, é que você é filha de Deus e você será para sempre. Filha! Irmãs, não nos agarremos tanto com unhas e dentes, como eu disse por aí. Às vezes, as coisas que não são eternas. Deus nos deu, vamos desempenhar, vamos dedicar, vamos ser responsáveis, porque Deus é glorificado na nossa profissão, Deus é glorificado nas nossas funções. Mas você tem valor, porque você é filha de Deus. Eu tenho valor, porque eu sou filha de Deus. Irmãs, essa é a essência do nosso ser. Por isso, é importante que nós nos fortaleçamos na nossa identidade em Deus. Cada vez que eu posso enraizar essa identidade em Cristo, mais eu fico segura de quem eu sou. Mais segura estou de quem eu sou. Menos, mas muito menos, eu vou ficar me comparando, invejando. Porque Deus me fez filha. Eu sou amada do Pai, você é amada do Pai. Nós somos amadas.
Então, irmãs, o cerne, a essência do nosso ser, a nossa verdadeira identidade é filha. Todas as demais coisas vêm e vão. Relacionamento que te confere um sobrenome ou te confere um status, pode passar. Um cargo que te concede uma importância na sociedade, pode passar. Mas o valor de ser filha não passará, é para sempre. E é nessa identidade que nós temos que nos alegrar, é nessa identidade que nós temos que nos firmar, irmãs. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu fiquei pensando por causa da minha área, né, que eu lido com consultoria de estilo. Então, a gente procura adequar a roupa ao corpo da cliente, a essência da cliente, a personalidade da cliente. Então, a roupa é muito importante para expressar quem ela é, o que ela deseja. E então, a gente usa vários recursos na consultoria para amenizar algumas coisas da nossa aparência, nosso corpo, que são os acessórios. E eu sou muito fã de acessórios. E aí, conversando com a irmã, ela me falou: é isso. Nossa identidade de filha é o que nós somos em essência. Tudo demais. Nosso trabalho, as nossas funções externas, atribuições, são como acessórios. Você coloca um brinco, né? Vocês gostam, irmãs? Eu gosto muito. Eu não vivo sem brinco. Acordo, já põe um brinco. Parece que para mim é identidade feminina. Então, é um acessório. Sabe? É secundário. O essencial é o que eu sou por dentro, é o que eu sou em Deus. Amém, amadas? Como diz 1 João 3:1. Eu vou falar aqui porque esse versículo enche meu coração. João fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamadas filhas de Deus. E, de fato, somos filhas de Deus. Eu passei para o feminino, tá, irmãs? Esse é o grande amor de Deus. Ele nos fez filhas. Quanto mais eu tomo posse, irmãs, dessa filiação, dessa vida, tomar posse da vida eterna, tomar posse dessa vida de Deus, mais intimidade eu tenho com Ele. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais segura eu me torno em Deus. E então, amadas, conheço a mim mesma. Quanto mais conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesma. Porque diante da luz, né? Em tua luz vemos a luz. Nós sabemos quem nós somos e passamos a ter a segurança que vem de como Deus me vê e não dos outros. Não espere confirmação, aprovação, sabe, dos outros. Eu tenho buscado isso. Eu quero a aprovação de Deus. Eu quero o elogio de Deus. É Ele que me fez. É Ele que me tornou filha. É Ele que me amou, me ama e para sempre me amará. E é nessa identidade que eu quero me firmar, me enraizar e conhecê-lo cada vez mais. Minhas irmãs, até aqui, nós estamos ruminando 1 Timóteo e a 2 Timóteo, e a gente fez, então, essa primeira parte, que foi o recordar. Recordar que eu sou criação de Deus, recordar que eu sou mulher, eu tenho lágrimas, tenho experiência de sofrimento, mas eu sou filha, isso é para sempre, isso é minha segurança. Amadas irmãs, mas tudo isso de ser filha, é só para a gente ser filha e tá bom? Não, Deus tem uma missão para nós. Então, a segunda parte agora é recordar para reavivar. Amém, Senhor Jesus. Irmãs, Deus
tem uma missão para cada uma de nós. Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para você. Deus colocou um dom em você. Deus colocou uma missão em você. Nós temos uma missão coletiva, uma missão como povo de Deus, nós temos uma missão como igreja nessa terra. E temos o evangelho para levar a todas as nações, nós temos a missão de sermos coluna e base da verdade como igreja. Tem tantos aspectos ricos, né, da nossa missão coletiva. Mas Deus colocou um dom em cada uma de nós também. E os irmãos, os apóstolos têm falado que a gente precisa acender a chama desse dom, do dom de Deus que está em você, do dom de Deus que está em mim. Irmãs, acender a chama. Gente, não é fácil. Esses dias atrás, a gente foi para uma casa de um irmão e aí eu fui tentar acender a churrasqueira. Não tenho experiência nenhuma. E foi aquele sofrimento. Lembrei que quando eu morava no Peru, o pessoal usava lá, sabe o quê? Usava cera. E era assim, dava assim, aquele mau cheiro na brasa. E falava, gente, quando vai comer a carne, parece que não está muito saborosa. Aí eu já ouvi os churrasqueiros aqui no Brasil falando que usa álcool, usa óleo e tal. Então, aí eu fui lá e fiz a técnica, né, do papelzinho umedecido, coloquei meio no meio da brasa e tal. E aí parecia que, mas não pegava. Eu acho que as brasas não estavam úmidas. Mas eu tive que pegar uma tampa de panela e e sabe, fazer aquele esforço enorme até que prendeu. Até que acendeu, prendeu o espanhol, até que acendeu a brasa. E eu fiquei lembrando disso. Senhor, realmente não é fácil acender a chama do dom de Deus, o fogo do Espírito, o fogo do dom. Não é fácil. Irmãs, eu tenho, por mim mesmo, pela minha experiência, se a gente não tomar a decisão de acender, ninguém vai conseguir acender o dom em você. Se a gente, pessoalmente, não querer, não tomar decisão, eu quero acender a chama do dom de Deus em mim. Pode qualquer irmã tentar te ajudar, vai ser difícil. Mas eu percebo, irmãs, que eu preciso decidir, eu preciso querer. Começa comigo, Senhor, acende a chama do dom em mim, Senhor. E essa é a palavra que Paulo traz para Timóteo justamente no versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus. Irmãs, olha que maravilhoso. Paulo, como esse pai, essa carta íntima, essa carta de preocupação, falou, Timóteo, eu lembro de você, Timóteo, eu lembro quem você é, eu lembro do que você tem passado, eu sei das suas lágrimas, eu lembro, Timóteo, da fé que está em você, essa fé que entrou, não vai sair, você tem essa fé. E agora ele fala, mas Timóteo, eu quero lembrar, eu quero falar para você que agora é você que tem que lembrar do dom de Deus em você. Você tem que se lembrar, Timóteo, que Deus colocou um dom em você. Irmãs, eu tomei isso para mim, sabe? Eu falei, Senhor, eu decido, Senhor, acender esse fogo do dom. Senhor, o dom que o Senhor colocou em mim, Senhor, eu quero estar disposta, eu quero estar comprometida, Senhor, com você a desenvolver. Irmãs, eu não vou destrinchar aqui, né, tudo que os apóstolos têm falado, mas eles falaram do que apaga, que a gente tem que tomar cuidado, porque a iniquidade apaga o fogo. A iniquidade
como diz, né? O mistério da iniquidade está assolando, está trazendo apatia espiritual, está trazendo frieza para tanta gente. Eu não quero estar nessa estatística, irmãs, da frieza. Você quer? Não, nós não queremos. Nós queremos acender a chama do fogo de Deus no nosso coração. Depois os irmãos falaram ansiedade. Ai, quando chega nessa parte, quem escapa, gente? Ó, vamos fazer assim a pergunta. Quem não ficou ansiosa hoje? Porque todo dia a gente está ansiosa, não é mesmo? Ó, eu estou procurando olhar para as carinhas de vocês. Ninguém escapa, não é mesmo, irmãs? Todas somos ansiosas, ainda mais mulher, gente. A gente cuida de muita coisa, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, às vezes cuida dos familiares, da mãe, do pai, ainda cuida das coisas do Senhor na igreja, não é mesmo, irmãs? Ó, hoje eu já pendurei roupa, já servi café, já fui no ensaio da música. Ó, Senhor Jesus, ainda bem que minha filha fez almoço para mim hoje, para mim poder ficar um pouco mais tranquila. O marido lava a louça. Mas, irmãs, não é assim. A gente tem muita função. Então, a gente está acelerada, a gente já acorda acelerada. Tem uma listinha na nossa cabeça. Se não faz na geladeira a lista, esquece, não é mesmo? Eu sou assim, vou lá na geladeira, tá faltando isso. Ou então o caderninho, né, Mariana? A gente anota no caderninho. Agora é isso, e vai riscando. Então, irmãs, nós somos acelerados porque Deus nos deu essa capacidade de multitarefa. Isso é muito bom. E eu creio que Deus nos dotou, porque nós somos realmente especiais. Deus nos deu essa habilidade. Aleluia! E Ele usa essa habilidade. Mas o problema é quando a gente deixa que a ansiedade nos domine. Quando a gente permite que ela nos paralise. Aí está o problema, irmãs. Ó Senhor Jesus, nós temos que fazer como 2 Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Ai, meu esposo gosta muito de usar essa ilustração. É como se estivesse fazendo um telhado, e aí tem gente embaixo passando a telha para o que está na escada, o que está na escada está passando a telha lá para o que está forrando o telhado. Vocês já viram essa analogia, essa ilustração? E aí um joga a telha para o outro recebe a telha e passa para o outro para cobrir o telhado. Irmãs, Deus está falando para a gente, lança, mas lança para quem? Vai lançar para sua mãe? Ó, mãe, pega aí essa ansiedade. A mãe vai falar, marido, pega aí essa ansiedade. Não, é para Deus. Como a gente faz isso? Lançar ansiedade? A gente faz orando, irmãs, porque é o que está escrito em Filipenses. Fazei conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Esses dias eu estou vivendo uma situação aqui que já está se arrastando quase 3 semanas, um problema que já, assim, uma decisão que a gente tem que fazer da nossa vida e tal, e a gente está orando e pedindo, Senhor, abre a porta, Senhor, confirma essa porta. Quando parecia que ia abrir, fechou. Fechou, e Senhor, o que está acontecendo? Mas, irmãs, chegou um ponto que eu falei, Senhor, eu tenho que lançar, mesmo que eu chega no outro dia, eu pego de volta, sabe? Eu pego de volta a ansiedade. Mas eu lanço de novo. E lanço de novo. E estou aprendendo nesse problema que eu estou vivendo, nessa situação. Eu estou aprendendo a não deixar a ansiedade me dominar. Então, eu estou assim, Senhor, estou preocupada. Mas, Senhor, faça-se a tua vontade. Eu estou... Senhor, de novo eu estou preocupada, mas faça-se a tua vontade. Então, a gente tem que usar da oração, da súplica. E a súplica é mais que oração, irmãs. A súplica é quando a gente fica ali, ó, falando para Deus. Sabe aquele negócio? Eu vou trazer outra ilustração da vida
doméstica. Esses dias eu estava com um forninho que nós ganhamos, e aí esse forninho tem aquela grelha, né, que você coloca as coisas para assar. E eu vi que não era de teflon, vou forrar de alumínio. Forrei de alumínio. Só que aí você coloca um pãozinho para esquentar, coloca uma coxinha para esquentar. Quando eu fui ver, todo o alumínio está manchado de gordura, assim, que foi, mesmo com o papel, passou. E aí, irmãs, quem é dona de casa sabe, né, todo dia, pegar aquele negócio de alumínio, que não é teflon, porque teflon é muito bom, teflon é prático, e vamos lá, bom bril, esfregar, esfregar. Não saía, não saía, exige tempo. Irmãs, tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir se livrar da ansiedade se não gastar tempo com Deus. Tempo a sós com Deus. E só aí, irmãs, determinadas ansiedades só vão passar se a gente gastar tempo. Elas não vão embora se a gente não derramar o coração, chorar e ficar diante do Senhor. Não é mesmo? Quem se identifica aí? Deixa eu ver as mãozinhas. Oh, Senhor Jesus, irmãs, essa é a terceira coisa, não segunda. A terceira é problemas de relacionamento. Então, o que que acontece com todos os problemas familiares, de trabalho? Outra coisa que nos apaga, vem para nos abater, nos desanimar. E, irmãs, aqui está o perigo da gente parar de correr. E a gente aqui tem que realmente tratar com o nosso coração e falar, Senhor, que esse problema não me impeça de avançar. Senhor, me ajuda a avançar, Senhor. Irmãs, essa é a minha experiência. Eu tenho uma frase aqui para vocês que o Senhor me deu esses dias. Toda preocupação tem que se converter em oração. Eu escrevi bem grande isso para mim. Toda preocupação tem que se converter em oração. É a única maneira da gente não deixar a chama do fogo do dom de Deus apagar, irmãs. E olha, eu falo para vocês, tem marcos na nossa vida, não é mesmo? Eu não sei quanto tempo eu tenho, gente. Eu estou tão assim à vontade, parece que eu estou conversando com vocês. Quanto tempo falta, Sonali? Ela ficou de me falar. Bem, irmãs, eu 10 sei que a gente... minutos, Silene. Tá bom. Mas Eu tá sei que a tão gente... bom que fica à vontade. Amém. Tem marcos na nossa vida, né, irmãs, dessa chama do fogo de Deus. Eu sei, todas vocês, mulheres de Deus, têm experiências desse avivar, desse reavivar. E eu, irmãs, sinceramente, nos últimos anos, para mim, na minha experiência, o que mais reaviva é ter tempo a sós com Deus. Isso tem sido, assim, um marco, sabe? Transformador, um fator transformador. Gastar tempo com Deus, a sós com Deus, tempo de exclusividade. Mas tem também, irmãs, que não basta a gente só ficar lá num quarto, como diz Mateus, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Também não basta isso, porque se a gente sai de lá e vive na nossa alma, e vive, como diz, sabe que esse dia o Senhor falou para mim? Você sai do quarto, depois você está igual um morrão queimado, soltando fumaça. E aí? Não adianta, entendeu? Olha, mas esse dia eu fiquei num estado aqui que eu falei, Senhor, fiquei tão triste comigo mesmo. Eu estava assim, sabe, não tinha dormido direito, acho que eu estava meio irritada. Eu falei, Senhor, em vez de queimar, eu estou soltando fumaça. Tem misericórdia.
Tem misericórdia. Eu fui lá, pedi desculpa ao marido, pedi desculpa à filha. Não, tem dia que a gente está assim, soltando fumaça. Mas, irmãs, não desanimemos, porque a gente pode praticar a presença do Senhor em qualquer lugar, em qualquer tempo. Praticar, exercitar o espírito, ter comunhão com o Senhor, fazendo as coisas. Eu estou lavando louça, Senhor, me lava, assim como essa água está lavando a louça. Eu estou correndo, fazendo caminhada, estou suando e estou assim, olhando para um monte de coisa, as placas das lojas. Ai, Senhor, me distrai, eu esqueço de você, Senhor, mesmo caminhando, me ajuda a lembrar de você. A gente tem que usar esse recurso da comunhão. É essa comunhão que nos mantém, sabe, irmãs vivas, alegres, gratas. E outra coisa que eu experimento, irmãs, que acende a chama, é louvar. Eu amo louvar. Às vezes eu entro no meu quarto, eu ponho um som bem alto e louvo o Senhor da maneira mais espontânea que meu coração quiser, sabe? Eu louvo em pé, eu louvo sentado, eu louvo de joelho. Às vezes eu pulo louvando o Senhor dentro do meu quarto. Porque o louvor, sabe, irmãs, me leva para outra esfera, me tira da esfera terrena, me leva para a esfera celestial. E eu me uno, me conecto ao Senhor. E ali também eu começo a exaltar quem Ele é, lembrar dEle. Lembrar que Ele é fiel, que Ele é digno de confiança, que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. É o louvor, muitas vezes, irmãs, que me liberta, que me tira, sabe, da situação de estar apagada. E outra coisa é a comunhão, porque, gente, tem uma coisa boa hoje, é a rede, né, de apacentamento. Que coisa boa! A gente está praticando isso, essa rede de apacentamento. Quando a gente entra, a gente recebeu o encorajamento do irmão Miguel, a gente entra com Jesus. Eu tenho lembrado disso todas as vezes. Eu estou com 2 grupos na minha experiência aqui, às terças e quartas, diferentes irmãs. E eu falo, Jesus, vem comigo, Jesus, vem comigo, porque eu não sei o que vai acontecer hoje, eu não sei o que as irmãs vão falar. E a gente deixa as irmãs, né, à vontade para falar um pouco, bater um papo de 10 minutos, 15 minutos, e as irmãs vão falando as dores. Esses dias uma irmã roubaram o carro dela, lá na casa dela, uma irmã nova que a gente está cuidando. A família estava desesperada, porque todo mundo dormindo, entraram, roubaram o carro. Ela estava desesperada. E a irmãs, eu estou angustiada. Senhor, nós temos aqui 20 minutos. Senhor, vem consolar essa irmã, vem amparar essa irmã. E a gente chama Jesus. Jesus, vem aqui nessa comunhão agora. Vem, Jesus, fala, Jesus, a cada uma de nós. É mesmo, irmãs? Então, a rede de apacentamento é o caminho para a gente acender a chama. Ó, Senhor Jesus, quando a gente se dá para as irmãs, a gente se dá para o Senhor também se dá para nós. A gente se doa, a gente se entrega e o Senhor também supre. Não é mesmo, irmãs? Ó, Senhor Jesus. Então, vamos terminar? Por isso, irmãs, vamos diante do Senhor, perguntar para Ele. Se você já sabe, amém. Se você não sabe, vamos diante do Senhor. Senhor, qual é a minha missão? Senhor, eu quero, além de estar na igreja, de estar dentro do seu propósito, Senhor, eu quero saber qual é a minha missão. Quando eu estou segura da minha missão, irmãs, eu estou feliz, mesmo que eu tenha que, às vezes, sacrificar o tempo, às vezes me dedicar por aquilo, sabe? Traz alegria, traz contentamento, porque é missão, é algo que Deus põe no nosso coração. Então, vamos falar, Senhor, eu quero ser uma mulher que tem missão. Agora você pode falar assim, Ciline, mas
missão, isso é para Mariana, que, né? Isso é para a irmã Sonali, ou as irmãs aí da região, que eu não sei todos os nomes, ou para a irmã Rose, que cuida do Ministério de Mulheres. Mas, irmãs, missão é algo que Deus dá. É algo que é dom de Deus. Não é algo somente que é visível. Irmãs, eu não tenho palavras para expressar. Mas missão, irmãs, pode ser simplesmente você ser mãe. Missão, irmãs, pode simplesmente ser você uma avó, mas você é uma avó no Senhor, você é uma avó queimando fogo, pegando fogo. Você é uma filha, mas você cuida do seu pai ou da sua mãe que está idoso, que está no fim da vida, mas você faz isso com Deus. Você faz isso porque Deus te falou que é sua missão. Missão, irmãs, não é só o que é visível, não é só o que é aparente. Missão, irmãs, pode ser simplesmente uma vida de oração. Eu tenho conhecido irmãs que têm ministério de oração, que ninguém conhece, que ninguém sabe o nome delas, mas são irmãs preciosas que sustentam o nosso serviço, sustenta o ministério dos irmãos, sustenta orações pelos apóstolos, pela igreja. Irmãs, e eu tenho contato com elas, só de conversar com elas, eu sou reavivada. Só de conversar com elas. Então, irmãs, não podemos ter esse preconceito, esse conceito, esse estigma, que missão é só o que é público, o que é visível, o que é aparente. Não, missão é o que Deus lhe deu, é o que Deus lhe dá, é o que Deus me dá, é o que vem de Deus. E essa missão carrega junto o amor. O amor. E nessa missão, quando a gente cumpre, Deus dá poder, Deus dá força, e Deus dá equilíbrio, que é o que fala no 2º versículo, porque ele fala Paulo está falando para Timóteo, reaviva, lembra-se, Timóteo, do dom que Deus te deu, reavive, porque Deus não nos deu, aí ele inclui todos, né? Timóteo, para você, para mim, para todos nós, Deus não nos deu espírito de covardia. Não é para ficar com medo. Não é. Irmãs, eu sei todas as vezes que eu vou compartilhar, ter comunhão com as irmãs, eu fico com medo. Mas quando eu estava desfrutando mais ainda, fortemente, esses dias, essa palavra, o Senhor falou, descansa, minha filha. Descansa, minha filha. O que eu te dei, a porção que você tem, eu te dei. Então, é a porção que eu te dei, minha filha. E eu vou te dar poder, amor e equilíbrio. Então, irmãs, eu estou aqui por causa dessa palavra. Deus tem me dado um pouco dessa porção de não ter medo, mas me colocar nas mãos dele para o que ele quiser. E uma das coisas que tem sido, sabe, irmãs, a minha oração ultimamente é: eis-me aqui. Eu criei esse lema para mim desde que começou o ano. Todas as manhãs eu falo: eis-me aqui, Senhor. O que você quer para mim hoje? O que você tem para mim hoje? Qual a porção que o Senhor tem para mim hoje, Senhor? Do que você quer falar, do que você quer me suprir, dos desafios desse dia, Senhor. O que você quer, Senhor? Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Sabe, irmãs, é misericórdia dele, é misericórdia dele. 3 anos atrás, eu estava andando num parque aqui, eu encontrei uma pessoa, Mariana, você sabe, eu pedi para ela tirar uma foto, no fim eu preguei evangelho para ela recebeu o Senhor. E até hoje ela está firme no Senhor. Ela, esse dia me escreveu que a filha dela se batizou, ela está feliz. E aí, esses dias eu andando nesse mesmo lugar, eu estava sentada esperando meu marido fazer alongamento.
e sentou uma senhora do meu lado. E eu falei, Senhor, envia-me a ela. Envia-me a ela, Senhor. E ela puxou conversa comigo. E agora a gente está trocando mensagem. Eu estou falando do Senhor para ela. Eu orei por ela. Ela falou que ia fazer um exame. Eu orei por ela. Então, irmãs, é essa mensagem que eu queria trazer. É onde nós formos. É com quem nós nos relacionarmos. Envia-me, Senhor. Envia-me. Cumpra a missão, Senhor, em mim. A tua missão, o teu encargo através de mim. Porque, irmãs, nós somos mulheres de missão. Amém? Somos mensageiras de boas novas. Essa conferência em Uberaba marcou a minha vida. E eu digo a vocês que naquele ano eu tinha mudado para Limeira. Não foi fácil. Eu deixei uma situação muito estável, profissional, da loja, vim para uma cidade menor, as amizades que eu tinha lá em Piracicaba, tudo ficou lá, uma mudança, mas o Senhor nos fez um chamado. E eu falei, Senhor, eu vou obedecer ao meu marido, eu vou com ele, nós temos uma missão nessa cidade. E naquele ano, irmãs, quando eu estava em Uberaba, o final da conferência, quando o irmão Miguel leu Salmo 68:11, quando diz, alguém pode ler para relembrar rapidinho? Eu ouvi o chamado de Deus. Eu quero ser essa mensageira, Senhor. Eu quero ser essa mensageira onde for, na minha casa, para minha família, para minha amiga, para a costureira, para a fila do supermercado. Senhor, me envia, Senhor. Me faz essa mensageira de boas novas. Sabe por quê, irmãs? Porque mensageira de boas novas não é só trazer o evangelho em si, mas é, sabe, ser uma pessoa grata, ser uma pessoa conectada com o Senhor, que traz a expressão do Senhor. Mesmo quando a gente está desanimada, a gente se volta para Ele e a gente fala, Senhor, me dá a sua graça para me dar graças por tudo. Amém? Quem pode ler? Mensageiras de boas novas. Oh, que versículo. Amém. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Amém. Somos esse exército, irmãs. Exército de mensageiras. Mensageiras na nossa casa, mensageiras na nossa família, mensageira onde formos. Somos a luz, né? Somos a luz do mundo. O Senhor falou: brilha a vossa luz para que o Pai seja glorificado. Amém, irmãs? Vamos avivar a chama. Vamos acender a chama uma da outra. Aleluia! Amém! E vamos cumprir nossa missão, sabendo quem somos e sabemos que somos mulheres de missão. Eu sou filha de Deus. Eu vivo para Deus, para agradar a Deus. E eu vivo para cumprir a minha missão. Para a honra e glória do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por cada irmã aqui, Senhor. Que juntas nós sejamos esse exército de mensageiras, Senhor, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, onde formos, Senhor. Oh, Senhor, queremos estar fortalecidas nessa identidade de filha, Senhor, dando graças por você ter nos conectado contigo, por você ter nos feito, Senhor, mulheres de Deus, com missão, com propósito, Senhor. Acende a chama do nosso coração hoje. Faz-nos lembrar, Senhor, que nossa existência nessa terra não é para nós mesmos, mas é para Ti, Senhor. Faz-nos lembrar, Senhor, que você nos chamou, nos salvou, nos fez filhas para termos missão, para cumprirmos seu propósito, mesmo ocultamente, mesmo que não seja público, nós queremos ser mulheres de missão. Como o Senhor disse, tudo posso daquele que me fortalece. Senhor, fortalece cada irmã aqui.
Fortalece-nos, Senhor. Acende a chama do fogo, do dom de Deus. Amém. Obrigada, irmãs. Essa é a porção. Aí, conseguiu! A chama! Irmãs da região de Uberaba, acendamos a chama!